Tutorial do aplicativo da Betânia para lideranças da igreja. Se você é líder de ministério ou administrador de PG, tem algumas funcionalidades no nosso aplicativo que vão aparecer para você e que não aparecem para os demais membros. E eu vou ensinar aqui a como utilizá-las. Vou começar mostrando o menu Meu PG. Clique em Meu PG. E aí você já vai estar configurado como administrador do seu pequeno grupo. Então clique no seu pequeno grupo. E a primeira função que vai aparecer para você e que não aparece para os demais membros são esses botões, que são botões de edição. E aí fica o primeiro dever de casa, que é você personalizar as informações do seu pequeno grupo. Por exemplo, ao clicar aqui, você pode já definir o nome, definir aí dados de contato, e-mail, e aí você salva, deixa tudo devidamente configurado para que quando as pessoas entrarem no aplicativo elas possam ver as informações já corrigidas, já atualizadas. Defina os horários de encontro do seu pequeno grupo, então clique em novo horário e aí estabeleça, qual é o dia da semana que vocês se reúnem, se é quarta, se é sexta. Acontece a cada quantos dias, você pode definir a cada uma semana, 2 semanas, a depender da periodicidade do seu pequeno grupo. E aí, após isso, você vai definir os participantes. Então clique aqui nesse botão e você vai adicionando os irmãos que estão presentes no seu pequeno grupo. Clique em adicionar participante, selecionar pessoa e aí vão aparecer a lista de irmãos que já entraram no aplicativo. Se tem algum membro do seu PG que não está no aplicativo, mande mensagem no grupo, incentive as pessoas a criarem logo os seus cadastros. E aí você pode então selecionar uma pessoa, ou clicar aqui, e aí você coloca a função dela participante, certo? Não marque essa opção de gerenciar, porque é apenas para os administradores, depois clique em salvar. E aí quando você clicar em salvar, essa pessoa já ingressou no pequeno grupo pelo aplicativo. Então, deixe tudo devidamente personalizado, tudo atualizado aqui por esse menu. Uma outra função interessante é o menu Mensagens. Clique em Mensagens e por aqui nós vamos conseguir mandar mensagens que vão chegar aos irmãos que estão no pequeno grupo como notificação no celular. E aí já temos uma grande vantagem, porque sabemos que no WhatsApp muitas vezes as pessoas têm muitos grupos, muitas conversas, e aí recados, mensagens das lideranças acabam se perdendo, passando por despercebidas. E aqui não, aqui a gente consegue gerar uma mensagem automática que vai ser enviada a todos os participantes do seu PG e vai chegar como notificação no celular de cada um deles. Então clique aqui nesse botão de mais e aí você pode colocar um título e uma mensagem. Por exemplo, pessoal, não se esqueçam do nosso PG hoje, pessoal, levem um lanche para o nosso PG. Então a comunicação dos PGs vai melhorar muito através dessa funcionalidade. Então voltando para cá, nesse menu gerenciar, a gente consegue ter outras informações. Por exemplo, em gráficos, depois que todo mundo tiver entrado no PG, a gente vai ter aí estatísticas, de faixa etária dos participantes, histórico de frequência. Tudo isso é muito importante para a igreja. Por exemplo, membros que vão entrar ainda, pessoas que vão chegar na igreja, a gente consegue direcionar elas para pequenos grupos com faixa etária semelhante. Aqui a gente consegue acompanhar histórico de frequência, quem precisa de uma atenção maior, quem está engajado. Então tudo isso vai ser colocado em dados aqui dentro do nosso aplicativo. Na função gerenciar visitantes não será utilizado, tendo em vista que o nosso aplicativo é para membros da igreja. Em gerenciar participantes você consegue adicionar os membros da mesma forma que no menu inicial. E aqui em gerenciar reuniões é uma função que nós vamos utilizar muito, porque todo encontro de cada pequeno grupo precisa ficar registrado aqui no aplicativo. Então você vai aqui no botão mais, clique em adicionar nova reunião, e aí você vai definir um responsável, que pode ser o administrador do PG, um tema que você pode, por exemplo, Mateus, capítulo 4, e aí você define a data, por exemplo, nosso próximo encontro será no sábado, dia 6, confirmar, estabelece uma hora de início, por exemplo, das 7 até as 9 horas. E aí, após definir essas informações, clique em salvar. Ao clicar em salvar, essa reunião será registrada no sistema. E aí, voltando aqui nos menus, aqui no menu reunião,
ela vai aparecer aqui como agendada. E isso vai aparecer também para os participantes do PG e eles podem confirmar sua presença clicando nesse botão. E por que essa função é importante, irmãos? Porque ao criar uma reunião, ao agendar uma reunião pelo aplicativo, após ela acontecer, você vai aqui em gerenciar, você vai em presença participantes e aí você vai estabelecer quem esteve presente ou não. Por exemplo, fulano de tal esteve presente ou fulano de tal não esteve presente. Isso é importante, irmãos, porque para um acompanhamento, tanto para que vocês, administradores, saibam quem precisa de maior atenção, tanto para a liderança do ministério de pequenos grupos e também para o pastor, para que a gente possa cuidar das pessoas de forma mais assertiva, de forma mais específica. Então registre a presença dos visitantes, dos participantes. Visitantes não precisa porque eles não terão cadastro, mas os participantes é muito importante sim, para que a gente tenha um acompanhamento. Você pode também deixar uma foto da reunião. As demais funções acredito que não serão utilizadas por hora. Então crie esse hábito de registrar as reuniões, agendar as reuniões pelo aplicativo e após registrar a presença dos participantes, tá bom? Voltando para o menu principal, nós também temos o menu Meus Ministérios. Clique em Meus Ministérios e aqui você já vai aparecer como líder do ministério ou dos ministérios que você faz parte. Então você pode aqui clicar no ministério e faça aqui a mesma coisa que foi passado aos pequenos grupos. Edite as informações, deixe tudo devidamente personalizado para que quando as pessoas entrarem elas possam ver as informações de forma correta. Em mensagens também funciona da mesma forma que nos pequenos grupos, em que você pode aqui deixar uma mensagem que chegará como notificação ao celular de cada participante. Em reunião também é a mesma coisa que nos pequenos grupos. No caso dos ministérios, como não existe uma periodicidade, você pode registrar aqui reuniões como ensaios ou até mesmo reuniões de alinhamento. E em gerenciar, da mesma forma que nos pequenos grupos a gente tem acesso a gráficos com estatísticas, a gente consegue adicionar participantes e a gente consegue gerenciar reuniões, registrando presenças e fazendo agendamentos dos próximos encontros. Voltando para o menu principal, nós temos também o menu Cultos, que também é algo muito útil para você que é líder de algum ministério que realiza atividades durante os cultos, como por exemplo, estacionamento, integração, recepção, louvor, mídia, Betânia Kids. Por aqui a gente consegue gerar escalas automatizadas. Então aqui no menu cultos, você pode selecionar um culto. Por exemplo, vou selecionar este culto aqui, culto de celebração. E aí, um botão que aparece para os líderes, mas não aparece para os demais membros, essa engrenagem aqui no canto superior direito. Clique nessa engrenagem e aí você pode buscar uma pessoa, você pode utilizar qualquer um desses critérios. Aqui eu vou buscar por pessoa, escolha uma pessoa e aí você vai estabelecer uma função para ela. Então, por exemplo, encarregado do som, encarregado de estacionamento, encarregado de recepção, encarregado de integração. Se tem alguma função do seu ministério que não está aqui, entre em contato com a gente que a gente já pode configurar essa função aqui no aplicativo. Aqui, por exemplo, função professor, que vai ser muito útil para escalas do Betânia Kids. No caso, vou colocar aqui uma função músico. E aí, quando eu clicar em músico, essa função estará vinculada a essa pessoa. E aí, essa pessoa, quando ela entrar lá no menu cultos e ela selecionar o culto, esse culto aqui, ela vai aparecer aqui, ó, sua função, qual é a função dessa pessoa, e ela pode confirmar a presença. Então isso aqui é muito útil porque isso permite que a gente faça escalas automatizadas, sem precisar fazer planilha, sem precisar utilizar o WhatsApp, tudo isso pode ser concentrado aqui no aplicativo. E aí, conforme a gente for escalando as pessoas, vai aparecer uma lista aqui de encarregados, quem foi escalado para aquele culto. E a pessoa que foi escalada, ela vai vir aqui notificações, ela vai visualizar todos os cultos em que ela recebeu alguma função. E ela pode visualizar tudo aqui de forma unificada nesse menu. Em realizados, ela consegue ver aquilo que ela os cultos em que ela já serviu. Então essas são as funcionalidades do nosso aplicativo para
líderes de ministérios e administradores de pequenos grupos. Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a secretaria. Deus abençoe.